Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é Cecília Macedo, tricologista com curso internacional, que vem conversar conosco sobre os problemas do couro cabeludo. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se fala da questão capilar. Eu não sei se vocês têm essa questão, mas eu mesma vivo correndo atrás do meu cabelo, que é um cabelo fino, é um cabelo, pouco cabelo, e as mulheres e os homens em geral também vão correndo atrás. Uns têm entradas, outros têm menos cabelo, outros têm. O que está acontecendo, gente? Bom, para falar sobre todas essas questões, nós convidamos a tricologista Cecília Macedo. Boa noite, Cecília. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores aqui e os ouvintes. Um prazer falar com você mais uma vez sobre esse assunto que tanto impacta, né, na nossa autoestima. Pois é. Aí vem aquele velho ditado, né? Que o cabelo é a moldura do rosto. Né? As avós da gente já falavam isso. E hoje a queda de cabelo ela é uma preocupação geral, né? Quando é que esta queda de cabelo deixa de ser normal? Como você falou, na verdade, a queda de cabelo ela faz parte de um ciclo natural, né? Os cabelos eles vão cair em algum momento, mas a gente precisa ficar ligado quando essa queda ela é além do que a gente está acostumado, né? Então, se ela tiver muito realmente aguda, se ela passar ali de 2 ou 3 meses, é preciso que a gente fique de olho. Se a gente começar a enxergar o couro cabeludo da gente, enxergar que as entradas estão ficando mais proeminentes, talvez seja a hora de procurar um especialista. Porque nem toda queda de cabelo é só uma queda, muitas vezes é uma calvície. E aí, uma queda de cabelo, ela pode ser exatamente o princípio de uma calvície, de uma alopecia androgenética. E a gente precisa ficar de olho nisso. Agora, quais são as principais causas da queda de cabelo, Cecília? Veja, principalmente estilo de vida, então isso interfere muito na queda de cabelo. Os hormônios, né? Então, nas mulheres, a gente cita muito a menopausa está muito ligada à queda de cabelo, ao afinamento, o estresse, Ana, então, assim, a gente não está livre disso. Então, desde pandemia, principalmente, a gente tem visto muitas pessoas com alopecia, com queda de cabelo, devido ao estresse, porque o estresse, ele tem uma ação direta nos nossos folículos pilosos. Então, assim, o estresse é talvez um dos maiores vilões dessa queda de cabelo. E, claro, a genética, né? Então, assim, mas a genética, o que eu costumo dizer é que a genética, ela não é determinante, né? A gente Olha, tem a jeito? epigenética, tem jeito, tem tratamento, apesar de não ter cura, né? Uma alopecia, por exemplo, ela não tem Sim. cura, ela tem tratamento. Então, Vamos assim, explicar, Cecília, para o pessoal de casa, o que é uma alopécia. a alopecia androgenética, esse nome tão feio, né? É a calvície, nada mais é do que a calvície. E aí a gente tem dois tipos de calvície, né? A calvície masculina, né? O padrão masculino de calvície, que é aquele padrão onde a gente não tem cabelo nessa parte frontal, a gente vai perdendo entradas, a gente vai ficando com essa parte da coroinha, né? Mas com a rarefação maior. No caso das mulheres, essa calvície ela é muito mais difusa, né? Então, assim, muitas mulheres, elas só vão perceber isso quando já está no estado muito mais avançado, porque confunde muito com o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo normal. Mas é mais ou menos isso, mas são dois padrões diferentes. O padrão de queda de cabelo, quando a gente fala calvície, assusta meu paciente, né? Então, por Claro. exemplo, eu falar para uma paciente mulher minha, você está com calvície, ela vai pensar muito naquela coisa do homem, das entradas e da. Não, é diferente, né? E a gente tem muito afinamento envolvido, não é só a queda, mas o afinamento está muito envolvido no processo da calvície. Fora que a mulher também, ela mexe muito no cabelo, né, Cecília? Muito, e está Ao muito longo da ligado ao vida. estigma, né? E aí, assim, a gente tem o cabelo é a identidade da gente, a gente está mexendo o tempo inteiro no cabelo.
né? E tá muito ligado, o cabelo tá muito ligado à nossa autoestima, né? Não só, eu acho que assim, a gente, das mulheres, mas dos homens também. Então, assim, a gente tem essa questão muito grande com o cabelo da gente. E muitas mulheres, elas acabam que percebem isso de uma forma muito tardia, sabe? Ai, chega no espelho, olha, vê que tá faltando cabelo ali, mas, ai, deve ser só uma queda passageira, vamos tratar isso depois, enfim. E é isso que acontece. Ah, e, assim, tem uma idade mais comum para que isso aconteça? Veja, eu atendo pacientes muito jovens, né? Porque como existe uma questão ligada à muita genética, eu tenho um paciente de 18, 20 anos aqui, Nossa. que eu atendo já com alopecia androgenética, mas claro que isso costuma se manifestar um pouco mais tarde. Nas mulheres, por exemplo, perto da perimenopausa. Cabelo envelhece. Então, é o que eu costumo dizer. O envelhecimento do fio, ele está muito ligado ao afinamento, porque os nossos Sim. fibroblastos, que é quem produz o nosso colágeno, eles começam a ficar mais preguiçosos. E com isso, vão afinando o cabelo. Então, isso está muito ligado ao processo de menopausa também. Mas não existe uma idade certa, até por conta da condição genética, né? Eu trato uma paciente aqui com 16 anos e ela tem alopecia androgenética. Nossa. Quer dizer, ao menor sinal de uma queda fora do normal, tem que procurar ajuda, né? Com certeza, isso aí sem dúvidas, porque eu costumo dizer que tempo é cabelo. Então, assim, Boa. é muito mais fácil a gente tratar uma calvície, uma alopecia que está iniciando, né? Então, é muito mais tranquilo, porque aquele folículo, ele acabou de perder aquele cabelo, do que uma calvície que já se iniciou há muito tempo, que aquele folículo está adormecido ali há muito tempo. Então, ao menor sinal de queda de calvície, o ideal é que procure realmente uma ajuda profissional. Só para explicar para o pessoal de casa, gente, o folículo é como se fosse a raiz do fio que fica Isso. internamente na nossa cabeça. Enquanto a vida no folículo, há vida na possibilidade, né? Não é Exato. isso, Cecília? Exato. Veja, o folículo, na verdade, ele é a casinha, eu costumo dizer, ele é a casinha, é quem produz o nosso fio de cabelo, né? Uhum. No caso de uma alopecia androgenética, esses folículos, eles continuam viáveis. A gente não perde esse folículo. Esse folículo, ele não fecha. Só que eles ficam ali adormecidos. O que é que a gente precisa? A gente precisa estimular esse folículo. Porque o que é um processo de calvície? É uma atrofia desse folículo. Ele vai atrofiando e, com isso, ele vai afinando o fio. O que é que a gente precisa? A gente precisa de estímulo, ele precisa de estímulo, né? Então, como é que a gente estimula? E aí a gente tem várias opções para estimular esse folículo. Agora, Cecília, num país que vive das receitas caseiras, né? As pessoas ficam inventando umas coisas para passar no cabelo. Isso é perigoso, não é, não? Muito. Isso é muito perigoso. Eu já falei várias vezes sobre isso, sobre o uso de receitas caseiras para tratar fio e couro cabeludo. A gente tem uma tecnologia, né? O mercado de produtos e de, enfim, ativos está tão avançado. E aí a gente coloca, por exemplo, eu vejo gente colocando óleo essencial diretamente no couro cabeludo. Isso pode causar inflamação, alergia, né? Pode desequilibrar a microbiota do couro cabeludo. Enfim, então, assim, é perigoso. E outra coisa, além das receitas caseiras, o que eu vejo é muita gente usando a receita do amigo. Ai, meu Deus. Então, assim, não, fulaninho tá usando isso. Eu vejo muito na minha prática clínica que diz, não, eu peguei uma receita, um amigo meu estava usando isso, eu estou usando também. Gente, isso é E muito absurdo. isso é muito absurdo, mas é muito comum. E o que funciona para aquele amigo necessariamente não vai funcionar para você, né? Até porque as causas da queda de cabelo ou da alopecia são as mais diversas possíveis. É por isso que a gente Verdade. precisa fazer esse exame muito minucioso para a gente montar esse plano de tratamento personalizado para cada pessoa. Então, assim, não adianta você usar a receita do amigo, enfim, a receita caseira do óleo que compõe no couro cabeludo, isso é perigoso. Cecília, a gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já já. E você espera um pouquinho, é rapidinho. Voltamos agora com a nossa convidada de hoje, a tricologista Cecília Macedo. Cecília, hoje existem tratamentos realmente eficazes para a queda de cabelo e para estimular o crescimento dos fios?
Sim, os tratamentos, eles são extremamente eficazes, né? A alopecia, por exemplo, androgenética, apesar de não ter cura, tem tratamento e são excelentes os resultados. Quando existe, claro, um comprometimento daquele paciente, mas a gente tem muitas tecnologias hoje para reverter, para melhorar essa atrofia do folículo piloso. Então, eu estou falando Quanto, aí de quanto mais cedo, Cecília, isso acontecer, melhor, né? Não, muito melhor, porque aquele folículo, ele ainda está, né, acabou de parar de produzir cabelo, por exemplo, então é muito mais fácil trabalhar e estimular aquele folículo do que aquele que está muito tempo adormecido. Então, assim, quanto mais cedo, é muito melhor, que a gente consegue os resultados muito mais rápido. E com relação ao estilo de vida, assim, a alimentação, você falou no primeiro bloco do estresse. Hoje em dia todo mundo é estressado, né? Como fazer, Cecília? Então, é uma coisa que não estamos livres disso, mas o estilo de vida, principalmente, a alimentação, a gente fala muito hoje, a gente tem falado muito das canetas emagrecedoras, né? E que tem derrubado o cabelo de muita gente. Eu tenho atendido muitas pacientes que estão com queda de cabelo por conta de canetas emagrecedoras, mas tratar, né? A gente tratar e ver e pensar que é um tratamento contínuo. É como academia, eu Cecília, costumo fazer essa alusão. exato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí das canetas emagrecedoras, né? Será que essa queda é por conta das canetas ou é por conta da falta da alimentação, devido à falta de fome que as canetas fazem com que o paciente não sinta fome? Exatamente isso. Não são as canetas, não é a medicação em si, a tirzepatida, a semaglutida, não. Elas não estão ligadas ao processo de calvície ou de queda de cabelo. O problema é a perda de peso muito rápida e o estresse metabólico que essa perda de peso causa no organismo das pessoas. Então, imagina que a pessoa emagrece, às vezes, 10 quilos em uma semana. Isso é muito. O corpo ele está tentando se adaptar a uma nova realidade. O cabelo, o folículo piloso da gente, o cabelo da gente, o couro cabeludo da gente é muito sensível às alterações do nosso organismo. Então, assim, o estresse, a perda de peso, enfim. Mas as canetas emagrecedoras, atualmente, com certeza, são as maiores vilãs da queda de cabelo, principalmente nas mulheres. Agora, Cecília, a gente sabe que, independente até das canetas, a nossa alimentação hoje em dia ela é muito pobre, né? Por conta Exatamente. da nossa correria, até por conta da qualidade mesmo dos alimentos que a gente encontra hoje no mercado, que era muito diferente da mesa dos nossos avós, dos nossos bisavós, enfim. E é necessário suplementar para tudo, para o cabelo também, não é? Para o cabelo é essencial a suplementação, principalmente de proteína, Ana. A gente precisa ingerir ali, em média, 34 gramas de proteína, uma mulher saudável normal. É muito difícil que a gente consiga isso na alimentação, no nosso dia a dia. Então, assim, cabelo é proteína, né? O fio do cabelo é 90% proteína, que é a queratina. Então, se a gente tem uma dieta muito pobre em proteína, a gente não vai ter um cabelo saudável. Toda minha paciente que está passando por um eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo normal, ou por um processo de calvície, precisa suplementar proteína. A questão também da lavagem do cabelo, né? Porque uma coisa é você lavar o cabelo, outra coisa é você lavar o couro cabeludo, né? Explica pra gente essa diferença, Cecília. Enfim, existem hoje produtos que são específicos para melhorar a microbiota do couro cabeludo. Então, shampoo, máscara. É muito importante que quando você vai escolher um shampoo no mercado, um condicionador, hoje a gente tem máscara de couro cabeludo, inclusive, que a gente Olha, isso escolha eu não sabia, que específica. bacana, hein? Inclusive, Já temos do quero. Poo. Do Poo, vou mandar para você o kit do Poo, que é a Ah, máscara para é? colocar no couro cabeludo. É maravilhosa. Olha, E aí o que é que acontece? A gente costuma escolher o produto de acordo com a necessidade do nosso fio. Mas a gente precisa escolher um produto que atenda a necessidade do nosso couro cabeludo. Então, se a gente tem um couro cabeludo que seja um couro cabeludo inflamado, oleoso, a gente não vai escolher um produto que é para cabelo seco, né? claro. Isso pode piorar, por exemplo, uma dermatite seborreica. Então, assim, ter muito cuidado na escolha dos produtos. Isso é uma coisa que eu oriento muito meu paciente aqui em consulta, com relação aos produtos que ele vai usar em casa, né? Que normalmente a gente dá. O que é que a gente olha primeiro? Ah, eu vou comprar isso aqui porque meu fio está danificado, isso aqui que está. Não, a gente precisa olhar para o couro cabeludo e para a microbiota desse couro cabeludo. Você acha, Cecília, que falta informação para a população de uma maneira geral, que poderia, assim, quem tem acesso, obviamente, poderia sempre passar
por uma consulta com uma tricologista para que pudesse ser orientado da melhor forma, né? Isso, e eu costumo dizer, Ana, que a consulta não é só para aquelas pessoas que têm um problema capilar ou têm uma disfunção de couro cabeludo, mas com uma orientação de uma forma geral, né? Então Claro. a gente vai ver como é que tá. Muitas vezes a pessoa tem, eu tenho cabelo cacheado, eu uso muito produto, quando a gente vai ver, tem uma caspa cosmética ali instalada e a pessoa nem imaginava que tinha isso. Né? E a orientação dos produtos, de como fazer essa lavagem em casa, né? A gente tem mania de, por exemplo, pegar o shampoo e colocar concentrado na mão e coloca direto no couro cabeludo, isso também é muito ruim. Enfim, esse tipo de orientação que a gente vai, né, que eu vou fazendo junto com o paciente, e isso é muito importante, é muito interessante, mesmo para quem não tem nessas disfunções de couro cabeludo de uma forma geral. O que você acha, Cecília, que despertou a atenção para a queda de cabelo, para o couro cabeludo? Você acha que foi a pandemia? Porque nunca se falou tanto desse assunto quanto hoje. Exatamente, né? Eu acho que pós-pandemia, né, a gente ficou muito mais ligado nisso, porque a Covid é uma doença que ela interfere imediatamente e diretamente nesse ciclo de vida do cabelo. Então, depois do Covid, muitas pessoas perderam muito cabelo. Não só quem teve a doença, mas alguns imunizantes hoje estão ligados à queda de cabelo. E isso despertou as pessoas muito para procurar ajuda, né? Porque antes era uma coisa, não, vai depois vai voltar, isso daí é autolimitado. E aí veio a Covid e as pessoas começaram a pensar mais na saúde do couro cabeludo, né? Eu acho que isso realmente despertou as pessoas para isso. Cecília, nós vamos fazer um novo intervalo. Gente, é rapidinho, eu volto já já. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a tricologista Cecília Macedo. Cecília, há algum tempo você inaugurou um hair spa, né, aqui em Boa Viagem, e esse espaço é um espaço de wellness, né? Mas ele é bem diferente. Ele cuida realmente da saúde. Conta um pouco sobre o que a gente pode encontrar nesse espaço. Então, o PUR ele veio com essa proposta de unir ciência, tecnologia e cuidado integrativo. Então, a gente tem, na verdade, a gente fala de hair spa, mas a gente tem todos os serviços de um salão convencional, de um salão de beleza convencional, só que o diferencial é que a gente tem muito cuidado na execução desses serviços. Então, uma unha nunca vai ser só uma unha, a gente vai ter toda a experiência, o cuidado com a saúde, principalmente, né? Uma coloração, por exemplo, a gente não é uma coloração comum, a gente chama de coloração, inclusive, terapêutica, porque a gente Olha, protege, é bem diferente, e porque a gente está ligado sempre na saúde. Então, assim, claro que a estética é importante, mas a saúde vem em primeiro lugar. Então, a gente não vai fazer aquela coloração de qualquer jeito, a gente vai proteger aquele couro cabeludo, né? Muita gente tem, por exemplo, sensibilidade à coloração, então a gente faz um tratamento pós-coloração anti-inflamatório, né? que Então ótimo. venha conhecer. E Eu aí a sou, gente eu faz sou todo. uma que cuido muito. Eu adoro fazer luzes no meu cabelo, mas eu tenho essa dificuldade. Eu tenho que fazer num processo bem demorado, porque não Isso, pode descolorir muito rápido, com muitos volumes. É isso, exatamente. né, Então Cecília? É você uma está coisa assim, né? É exatamente isso, Ana. A gente faz com todo. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz mechas com uma coloração super clareadora, que a gente não usa o Olha, pó descolorante, que né? Então, bacana. é super bacana. E tem os cuidados com o couro cabeludo. Então, tem a parte de tricologia, onde a gente vai tratar a saúde do couro cabeludo. Então, É você sempre que faz os atendimentos, Cecília? as consultas todas capilares são Certo, feitas por mim e por outra certo, tricologista. Né? certo. Nós somos tricologistas, mas os atendimentos, quem executa os protocolos são as terapeutas capilares. Todas Perfeito. elas são maravilhosas, são terapeutas capilares, entendem muito do sistema capilar, mas as consultas sempre passam por mim. Agora, você tem uns protocolos que foram desenvolvidos por você, né?
Isso. A gente desenvolveu protocolos próprios para tratar couro cabeludo. Por exemplo, para a coloração terapêutica, que eu acho que somos pioneiros nisso, de fazer esse tratamento prévio para o couro cabeludo e pós, né, durante o serviço de coloração. Os tratamentos de couro cabeludo, a gente tem um protocolo que chama PUR, que é o protocolo carro-chefe da gente, que é para estímulo, para tratar, é um protocolo também anti-inflamatório, né? Então, esses protocolos, eles são feitos por mim, mas eles são personalizados, Ana. Então, assim, apesar de a gente ter, não é um protocolo, mas cada indivíduo é único. Então, as pessoas que, né, me procuram, a gente não é aquela coisa de, o protocolo é esse, não. Eu vou montar de acordo com, claro, aquele guarda-chuva do protocolo curva, vou ver o que é que se encaixa melhor para aquele paciente. É personalizado, né? Completamente, 100% personalizado, porque cada organismo e cada indivíduo é único. Então, assim, eu não posso, por exemplo, tem gente que não tem indicação de fazer um microagulhamento, porque tem um processo inflamatório ali no aquele couro cabeludo, e eu não posso chegar para essa pessoa, não, você vai fazer microagulhamento, você vai. Não, a gente pode piorar essa condição. Então, assim, essa consulta prévia para a gente ver o que é que montar esse protocolo é muito importante. Eu me lembro, Cecília, logo quando você abriu a sua primeira unidade, você lançou um produto fantástico, que era assim, o carro-chefe, que era o Miracle Oil, Meu né? apoio, exatamente, Ana. E eu já até hoje, ele é um dos carros-chefes queridinhos da gente, né? Um blend de óleos essenciais e vegetais que a gente usa no couro cabeludo para melhorar a microbiota desse couro cabeludo. Olha. Então, assim, a maioria dos meus pacientes que estão em processo de queda, de calvície, a gente usa esse óleo antes como um pré-shampoo. E a Você gente está associa? lançando a linha nova, tá? A gente está lançando Ah, a linha nova do é? Pô. Fala E um em primeira pouquinho. mão, a gente está Adoro. lançando, a gente tá lançando a linha nova do Pô. E aí, assim, com muita tecnologia. E essa linha nova, ela vai exatamente tratar, vem com a proposta de tratar fio e couro cabeludo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter um shampoo, a gente vai ter uma máscara para couro cabeludo e fio, porque normalmente a gente só vê para o fio ou então para o couro cabeludo. Verdade. Vamos ter produtos específicos para tratar haste, protetor térmico, enfim, vai ser uma linha super. Um tônico, que o tônico tá maravilhoso. E aí é um tônico estimulante e também anti-inflamatório. E aí, Olha. em breve, a gente está recebendo isso aí, esses produtos, e eu te convido para conhecer em primeira mão. Adoro, já está aceito o convite. Agora, Cecília, me fala uma coisa: quando você define esse tratamento, né, para que a pessoa prossiga com a terapeuta capilar, você associa aí tecnologias? Muitas tecnologias. Quais são as É, tecnologias que você usa lá? Fala um pouquinho a sobre gente isso. usa muito a fotobiomodulação, então eu uso laser infravermelho. Uso a eletroporação. A eletroporação, ela faz o drug delivery, é uma máquina maravilhosa, inclusive, é uma tecnologia super nova, que a gente consegue fazer o drug delivery, ou seja, a entrega do ativo que a gente vai usar, de uma forma mais profunda no couro cabeludo, né? Isso sem downtime, de forma completamente indolor. A gente faz o microagulhamento também, então, Também, assim, mas essa máquina ela não. não dói. Não dói, é assim uma tecnologia muito recente, muito nova, na Que verdade, e que bacana! está dando excelentes resultados. E fora, Ana, além das tecnologias, os ativos que estão cada vez mais modernos. Hoje a gente fala muito dos exossomos, né? A gente fala muito do PDRN, que PDRN, os queridinhos, né? queridinhos. E isso tudo, esses ativos, eles têm dado muito resultado porque eles melhoram a atividade do folículo piloso, a saúde do folículo piloso. Né? Eles não são um ativo, eles são para melhorar o ambiente. Então, isso tem dado muito resultado. Eles preparam o ambiente para receber o ativo. Não, na verdade, eles Não. melhoram a atrofia desse folículo piloso, mas eles são a terapia de regeneração celular. Eles regeneram a célula do folículo piloso. Nossa, fantástico, fantástico. Ô, Cecília, você, em média, claro que cada paciente é único e vai ter o seu diagnóstico e o seu prognóstico, mas numa média, a pessoa precisa fazer quanto tempo de terapia capilar para começar a enxergar resultados? Qualquer tratamento
tratamento, Ana, para couro cabeludo, ele vai começar a dar os primeiros resultados de 2 meses e meio a 3 meses depois. Então, assim, Perfeito. é muito comum a gente ter um paciente que fala, eu estou na terceira sessão, não estou vendo o resultado ainda, mas a gente está estimulando célula, né? Então, assim, não é imediato, só que, assim, esses resultados, eles demoram um pouco mais, quer dizer, 2 meses e meio aí a gente precisa ter paciência, né? Mas esses resultados vêm. E aí, claro que no caso de uma alopecia androgenética que não tem cura, a gente precisa manter esse tratamento para sempre. Claro que não, por exemplo, aqui, como é que eu faço? Primeiro a gente faz um protocolo de ataque, né? E aí a gente faz normalmente 10 a 12 sessões semanais, em todas as semanas. Depois a gente vai passando isso para a gente entrar num protocolo de manutenção. Mas esse cuidado ele precisa ser eterno. Perfeito, perfeito. Dani, como é que estamos? Falta 1 minuto e 10. Tá, então vamos lá. Cecília, para a gente encerrar, qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo para cuidar do seu corpo cabeludo de uma forma correta? Bom, primeiro, não deixe que o problema ele dure muito tempo. Ao menor sinal, já procure ajuda, né? Como eu falei, tempo é cabelo. Então, quando começar os primeiros sinais de queda de cabelo e de rarefação no couro cabeludo, é muito importante que se procure ajuda especializada. Isso é muito importante. Olha para o couro cabeludo como pele, né? Ele é uma extensão de pele. Então, tem muita gente, por exemplo, Ana, que lava o cabelo 2 vezes na semana. Isso é muito ruim para o couro cabeludo. Imagina se a gente lava a pele do nosso rosto 2 vezes por semana. A gente ia ter uma série de problemas nesse couro cabeludo. Então, assim, a mesma coisa, na nossa pele, a mesma coisa acontece no couro cabeludo. Então, Qual é o ideal? no mínimo, em dias alternados. Esse é o mínimo aceitável. Mas se você transpirou, se você vai para academia frequentemente, se você é uma pessoa que acumula muito, tem um cabelo muito oleoso todos os dias, não tem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Cecília, como as pessoas podem acompanhar as atividades do Pure Spa, Hair Spa e também vamos convidá-los para conhecer? Sem dúvidas, eu atendo aqui em Boa Viagem, no Hair Spa, que fica localizado na Conselheira Guiar. E vocês também podem me seguir nas redes sociais. Meu arroba é Cecília Tricologista. Eu sempre estou dando dicas de cuidados capilares, de cuidados com o couro Oba! cabeludo. E tem o arroba também, o Instagram também do Pur, que é arroba PurHairSpa. Tá ótimo, Cecília. Vamos seguir e pegar todas as suas dicas. Olha, agradecer demais a sua entrevista. Foi muito bom tê-la conosco Foi e maravilhoso. vou pessoalmente conhecer, sim. Pode me Sem aguardar. dúvidas, sem dúvidas. Estou aguardando você aqui, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E você que está em casa nos assistindo, muito grata pela sua audiência. Muito bom estarmos juntos. E vocês já sabem, vocês têm um encontro marcado comigo aqui no próximo sábado na TV Nova Nordeste. Um beijo e até lá.